Zelda Durigan, eu sou pesquisadora do Instituto Florestal há mais de 30 anos e desenvolvo pesquisas sobre a conservação do cerrado, a restauração do cerrado. O principal foco das minhas pesquisas nesse momento está acontecendo na Estação Ecológica de Santa Bárbara, que é uma das raras unidades de conservação no estado de São Paulo, que ainda tem tanto cerrados fechados quanto cerrados abertos, o que a gente chama de fisionomias campestres. O cerrado, ele tem uma estrutura savânica, ele tem duas camadas, uma de árvores e uma de capins e outras plantas pequenas que dependem do fogo. Se houver adensamento e não queimar e essas árvores se adensarem, elas vão sombrear o que está no chão. E o que está no chão do cerrado só existe enquanto existe sol incidindo diretamente nessa camada. De uma segunda maneira, nós já sabemos que existem espécies de plantas, pelo menos, que precisam do fogo para ativar seus processos reprodutivos. Então, sem a passagem do fogo, elas ou florescem muito pouco, frutificam muito pouco, ou nem mesmo florescem. Passam anos sem produzir sementes, sem se reproduzir. Então, isso é muito negativo para a manutenção da diversidade do cerrado. Hoje nós temos os números dessas perdas de biodiversidade para plantas e formigas. Há uma perda de 86% das espécies endêmicas de formigas e 67% de perda nas espécies endêmicas de plantas do cerrado. Então não é desprezível. É grave, é bastante grave e está acontecendo todos os dias. Uma outra razão pela qual se queima, e essa é a razão principal que se adota manejo do fogo em diferentes regiões do mundo, é justamente para evitar incêndios descontrolados, que a gente chama de incêndios catastróficos. O desafio de usar o fogo com sabedoria para o bem está nas técnicas de queimada. Nós temos que aplicar o fogo na época certa, considerando a direção do vento. Então, a escolha de por onde aplicar o fogo depende de onde é que está vindo o vento, no tamanho de área definido. Então não pode queimar a área de 10 mil hectares de uma vez só, né? Nós precisamos queimar um mosaico de modo que a fauna que depende da vegetação, ela possa se deslocar para as áreas não queimadas, né? E enquanto aquela área se recupera e volta a ter alimento e hábitat para a fauna, nós passamos a queimar uma segunda área. Então, é um ciclo de queima que deve ser mantido, que alguns países já dominam, mas nós estamos precisando reaprender. Nós também precisamos incorporar o conhecimento tradicional das populações indígenas, porque os indígenas usavam fogo com fins de manejo, justamente para eles manterem tudo que eles extraíam do cerrado como parte do seu meio de vida. Então, eles precisavam queimar para manter aquilo que eles sempre tiveram. Não há evidências de que, num manejo conservacionista usando fogo, as queimadas empobreçam o solo. Então, num sistema de pecuária, com queimas muito frequentes, com sobrecarga de gado, em que o gado vai comer essa gramínea que rebrota. Então, é possível, sim, que aconteça um processo de degradação. Por quê? Porque o regime de fogo é alterado. Então, tanto a queima muito esparsa como a queima frequente demais são problemas. Então, todo o trabalho de manejo de fogo, ele tem que respeitar o processo natural histórico. Para os brasileiros, o serviço ecossistêmico de produção de água que o cerrado presta, e nisto o cerrado é mais eficiente do que a floresta, justamente porque ele consome pouca água, que ele tem pouca biomassa, então da chuva que cai no cerrado, a maior parte vai infiltrar e vai abastecer os nossos rios, que abastecem as nossas hidrelétricas, a irrigação, o nosso gado e as populações urbanas. Então os rios... 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras têm nascentes no cerrado. Então, comprometer a existência do cerrado significa comprometer a água, que no mundo de hoje, no planeta que nós estamos vivendo,
é o recurso mais ameaçado e mais fundamental para a sobrevivência da própria espécie humana. Os últimos estudos, há um pouquinho de divergência nos métodos utilizados para quantificar o que já se perdeu, mas é um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de 50%. Em 5 décadas, nós perdemos metade do cerrado que existia. Então é assustador e exige providências urgentes.